Você já imaginou ser julgado pela sua aparência e depois surpreender a todos com a verdade? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Vini Júnior, um dos maiores talentos do futebol mundial. Ele entrou em uma concessionária de carros de luxo, sem ostentação, sem chamar atenção, apenas querendo realizar mais um de seus sonhos. Mas o que aconteceu a seguir foi inacreditável. A gerente da loja olhou para ele e, sem saber quem era de verdade, tomou uma atitude humilhante. Expulsou Vini Júnior, tratando-o como se ele não tivesse condições de estar ali. Mal sabia ela que, naquele mesmo dia, o destino daria uma reviravolta inacreditável. Fique comigo até o final deste vídeo, porque essa história vai te surpreender. E já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal Além da Fama, porque aqui você encontra histórias emocionantes e impactantes como essa. Vamos juntos conhecer todos os detalhes desse episódio chocante da vida de Vini Júnior. Vini Júnior não nasceu em berço de ouro. Pelo contrário, sua infância foi marcada por desafios, dificuldades e muita determinação. Criado em uma família humilde em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ele sempre sonhou em ser jogador de futebol. Desde pequeno mostrava talento com a bola nos pés, mas sabia que apenas talento não era suficiente. Era preciso dedicação, esforço e sacrifício. Aos 10 anos, já chamava a atenção em escolinhas de futebol e pouco tempo depois ingressou no Flamengo, onde começou a trilhar sua jornada rumo ao estrelato. Mas o caminho não foi fácil. Ele enfrentou críticas, dúvidas e até preconceito, como muitos jovens talentos do Brasil. No entanto, nada foi capaz de deter sua vontade de vencer. Com apenas 18 anos, Vini Júnior fez as malas e partiu para a Europa, tornando-se jogador do Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo. E foi lá que ele se consolidou como um dos grandes nomes do futebol, conquistando títulos e encantando torcedores com sua velocidade e habilidade. Mas mesmo com todo o sucesso, nunca perdeu suas raízes. Sempre manteve a humildade e o respeito por sua origem, algo que muitas pessoas, como a gerente daquela concessionária, não perceberam ao julgá-lo apenas pela aparência. O que aconteceu naquele dia na loja de carros de luxo mostrou que, apesar de ser um dos jogadores mais valiosos do mundo, Vini Júnior ainda precisa lidar com o preconceito. Só que dessa vez ele teria a chance de dar uma grande lição. Era um dia comum para Vini Júnior, mas também um dia especial. Depois de muito trabalho e dedicação, ele finalmente tinha decidido comprar um carro dos sonhos, um modelo de luxo que sempre admirou. Sem seguranças, sem alarde, sem a pompa que muitos esperariam de uma estrela do futebol, ele entrou na concessionária como qualquer outro cliente. Vestindo roupas simples como de costume, ele caminhava tranquilamente pelo showroom, observando os carros e analisando cada detalhe. Seu olhar atento percorria os modelos expostos e ele já começava a imaginar qual deles levaria para casa. Mas enquanto ele avaliava as opções, os funcionários da loja começaram a se entreolhar. A gerente, uma mulher acostumada a lidar com clientes da alta sociedade, rapidamente notou sua presença. Ela não o reconheceu. Para ela, aquele jovem de aparência simples não combinava com o perfil dos compradores habituais da loja. Em sua mente, alguém como ele não poderia estar ali por um motivo sério. Talvez estivesse apenas sonhando acordado, ou pior, apenas matando o tempo. Os minutos passaram e Vini continuava analisando os carros, pensando em qual escolheria. Mas o desconforto ao seu redor crescia. O olhar da gerente ficava cada vez mais impaciente. Foi então que ela decidiu agir, e o que aconteceu a seguir mudaria completamente o rumo daquela história. A gerente da concessionária não conseguia esconder sua impaciência. A cada passo que Vini Júnior dava dentro da loja, ela o observava com um olhar desconfiado. Para ela, aquele jovem de roupas simples e sem qualquer sinal de ostentação não parecia o tipo de pessoa que compraria um carro de luxo. Na sua cabeça, clientes de verdade chegavam bem vestidos, muitas vezes acompanhados de assessores, e deixavam claro que tinham dinheiro para gastar. Sem ao menos perguntar quem ele era ou o que procurava, a gerente já havia feito seu julgamento. Ele não podia estar ali para comprar um carro. Talvez fosse apenas um curioso, alguém querendo tirar fotos ou, quem sabe, até pedir alguma coisa. Para ela, era melhor agir rápido e evitar qualquer incômodo para os outros clientes. Decidida, ela se aproximou de Vini
com um sorriso forçado e uma postura arrogante. Sem rodeios, perguntou se ele precisava de ajuda, mas seu tom deixava claro que não estava ali para atendê-lo de verdade, e sim para se certificar de que ele não ficaria muito tempo. Vini, sempre educado, respondeu calmamente que estava interessado em um dos modelos da loja e queria mais informações. Mas antes mesmo que pudesse continuar, a gerente o interrompeu. Olha, esses carros são muito exclusivos, são vendidos apenas para clientes cadastrados e que realmente têm condições de comprá-los. A frase carregava um tom de desprezo. O recado estava dado. Você não pertence a este lugar. Mesmo sem conhecer sua história, sem saber de onde ele vinha ou o que fazia, ela já havia decidido que Vini Júnior não poderia pagar por um daqueles veículos. O craque do Real Madrid, acostumado a enfrentar desafios dentro de campo, ficou surpreso com a atitude da gerente. Mas ele decidiu não responder de imediato. Ele apenas observou a mulher, tentando entender até onde ela iria com aquela abordagem. E foi então que veio o golpe final. Ela simplesmente pediu que ele se retirasse da loja. Vini Júnior, sem entender a situação absurda que estava vivendo, respirou fundo. Mal sabia a gerente que sua atitude preconceituosa naquele momento se tornaria o maior erro de sua vida. A impaciência da gerente se transformou em irritação. Para ela, aquele jovem estava desperdiçando seu tempo e ocupando um espaço que deveria ser reservado a clientes de verdade. Sem hesitar, ela cruzou os braços e disse com um tom seco e autoritário: Sinto muito, mas essa concessionária não é para qualquer um. Aqui vendemos carros para pessoas exclusivas. Se você não tem algo concreto para comprar, por favor, não atrapalhe nossos negócios. O silêncio tomou conta do ambiente. Alguns funcionários e até outros clientes que estavam na loja pararam o que estavam fazendo e olharam na direção da cena. Vini Júnior piscou algumas vezes, como se tentasse processar o que tinha acabado de ouvir. Ele não precisava provar nada para ninguém. Mas ainda assim, era inacreditável ver como algumas pessoas julgavam os outros apenas pela aparência. Então quer dizer que eu não posso comprar um carro aqui? Perguntou ele, mantendo a calma. A gerente soltou um riso curto e sarcástico. Olha, eu não quero ser rude, mas esses carros custam centenas de milhares de euros. Não é qualquer um que pode sair daqui dirigindo um. Melhor você procurar outro lugar que esteja mais dentro do seu orçamento. A humilhação foi pública. Vini Júnior olhou ao redor e viu alguns funcionários desviando o olhar, enquanto outros apenas observavam sem saber o que fazer. Mas ao contrário do que a gerente esperava, ele não reagiu com raiva. Apenas balançou a cabeça, sorriu de canto e disse calmamente: Tudo bem, eu já entendi. Não sou bem-vindo aqui. Mas não se preocupe, em breve eu volto. Sem levantar a voz, sem discutir, ele se virou e saiu da concessionária. Mas aquele momento ficaria marcado na história. E muito em breve, seria a gerente quem se arrependeria profundamente de suas palavras. O dia seguiu normalmente na concessionária. A gerente continuou seu trabalho, atendendo clientes que, na sua visão, realmente tinham perfil para comprar aqueles carros de luxo. Para ela, o jovem que havia expulsado mais cedo era apenas mais um curioso que sonhava alto demais. O que ela não sabia era que, naquele mesmo dia, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Enquanto ela se orgulhava da forma como manteve a exclusividade da loja, Vini Júnior estava em outro lugar, assinando um contrato milionário. Ele já havia planejado essa compra há tempos e, na verdade, sua visita à concessionária não tinha sido por acaso. Com um telefonema e algumas assinaturas, Vini Júnior tornou-se o mais novo proprietário daquela concessionária. Sim, ele não estava ali apenas para comprar um carro. Ele havia comprado todo um negócio. A loja agora pertencia a ele, e em questão de horas, a gerente arrogante teria a maior surpresa da sua vida. No final da tarde, quando menos esperava, a porta da concessionária se abriu novamente. E lá estava ele. O mesmo jovem de roupa simples, mas agora com um sorriso diferente no rosto. Ele não voltou como um cliente qualquer. Ele voltou como o novo dono. Os funcionários trocaram olhares confusos. A gerente, ao vê-lo entrar novamente, franziu a testa. O que você está fazendo aqui de novo? Eu já deixei claro que este não é um lugar para qualquer um, disse bem impaciente. Vini Júnior cruzou os braços, encarou a mulher
e com um tom tranquilo respondeu: Tem razão, esse não é um lugar para qualquer um. E por isso mesmo, acho que está na hora de algumas mudanças por aqui. A gerente riu, achando que era alguma brincadeira. Mas então, um dos diretores da empresa entrou na loja e anunciou diante de todos: Apresento a vocês o novo proprietário desta concessionária. A partir de hoje, tudo aqui pertence ao Sr. Vinícius Júnior. O silêncio foi absoluto. A gerente ficou pálida. O jovem que ela havia humilhado, que ela julgou sem conhecer, agora era seu chefe. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que parecia impossível havia acontecido diante de seus olhos. Mas o pior ainda estava por vir. O que Vini faria com ela depois de tudo o que aconteceu? O clima dentro da concessionária mudou instantaneamente. Todos os funcionários estavam em choque, tentando processar a informação. Vini Júnior, o jovem que havia sido humilhado e expulso algumas horas antes, agora era o dono de tudo. E a gerente, que até então se sentia no controle da situação, ficou completamente sem reação. Ela olhou ao redor, tentando encontrar alguma explicação, talvez uma pegadinha, algo que a tirasse daquela situação desconfortável. Mas não havia engano. O diretor da empresa confirmou mais uma vez, e os outros funcionários já começavam a murmurar entre si. Alguns pareciam aliviados, pois sabiam que a postura arrogante da gerente não representava a todos ali. Outros apenas observavam, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Vini Júnior caminhou lentamente até o centro da loja, respirou fundo e olhou diretamente nos olhos da gerente. Diferente dela, ele não demonstrava arrogância nem raiva. Havia apenas uma mistura de decepção e um certo ar de satisfação por ter mostrado que a vida sempre dá voltas. Então, agora que sou o dono, você acha que eu tenho condições de comprar um carro aqui? Perguntou, com um tom calmo, mas carregado de ironia. A gerente engoliu em seco. Sua voz falhou quando tentou responder. Pela primeira vez naquele dia, ela percebeu o grande erro que havia cometido. Tentou esboçar um sorriso nervoso e se explicar. Senhor Vinícius, eu não sabia. Me desculpe. Foi um mal-entendido. Mas era tarde demais para desculpas. A humilhação que ela fez Vini passar não podia ser apagada. Ele continuou olhando para ela, agora sério. Sabe, eu não precisava ser tratado de forma especial quando entrei aqui. Só precisava ser tratado com respeito. Mas parece que algumas pessoas julgam os outros rápido demais. Os funcionários continuavam em silêncio, aguardando a decisão de Vini. Todos sabiam que ele tinha poder para demiti-la ali mesmo, e muitos até esperavam que ele fizesse isso. Mas ao contrário do que todos imaginavam, ele fez algo que ninguém esperava. Com um sorriso tranquilo, ele se virou para os funcionários e disse: Acho que está na hora de fazer algumas mudanças por aqui. Vamos conversar sobre isso amanhã. Por hoje, eu só quero escolher o meu carro e aproveitar esse momento. E assim, enquanto a gerente tentava se recuperar do choque, Vini Júnior caminhou pela loja e escolheu seu carro sem precisar provar nada para ninguém. A gerente continuava ali, sem reação, vendo o desenrolar de uma situação que jamais imaginou enfrentar. Em questão de horas, ela passou de alguém que se achava no controle da loja para uma pessoa completamente vulnerável diante do novo dono. O mais impressionante era que, mesmo tendo poder para humilhá-la da mesma forma que ela o humilhou, Vini Júnior escolheu um caminho diferente. Ele não levantou a voz, não descontou sua raiva, não buscou vingança. Pelo contrário, deu uma lição silenciosa, mas poderosa, mostrando que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na roupa que veste ou na forma como é vista pelos outros. Sabe qual a diferença entre nós dois? Disse ele, olhando para a gerente. Você me julgou sem saber quem eu sou, mas eu não preciso te humilhar para te mostrar quem eu sou de verdade. Os funcionários que antes temiam que a loja se tornasse um ambiente de conflitos, agora viam algo diferente. Vini Júnior não queria vingança. Ele queria transformação. A concessionária, que antes parecia um lugar onde apenas a aparência importava, agora teria um novo dono que sabia o valor da humildade e do respeito. A gerente, envergonhada, abaixou a cabeça. Sabia que suas desculpas não mudariam o que aconteceu, mas aquele momento ficaria para sempre marcado em sua vida. Ela aprendeu da pior forma que nunca se deve julgar um livro pela capa. Enquanto isso,
Vini Júnior finalmente escolheu seu carro e, com um sorriso leve no rosto, saiu da concessionária dirigindo o veículo que tanto queria. Mas o que ele conquistou naquele dia era muito maior do que um carro de luxo. Ele mostrou para todos ali e para o mundo que caráter vale mais do que qualquer bem material. A história rapidamente se espalhou. Primeiro, os próprios funcionários da concessionária comentaram entre si sobre o que havia acontecido. Alguns, impressionados com a reviravolta, compartilharam a situação com amigos e familiares. Mas a grande virada veio quando alguém que estava na loja no momento da cena postou um vídeo nas redes sociais. Em poucas horas, o vídeo se tornou viral. Milhões de pessoas assistiram e compartilharam a história de como Vini Júnior havia sido humilhado e, no mesmo dia, voltou como o novo dono da concessionária. Os comentários explodiram. Que lição incrível! A vida sempre dá voltas. Isso prova que nunca devemos julgar ninguém pela aparência. O Vini mostrou que classe e humildade valem mais do que qualquer coisa. A mídia esportiva logo entrou no assunto. Portais de notícias começaram a publicar matérias sobre o ocorrido, e o nome de Vini Júnior dominou os sites e programas de TV. O caso foi além do mundo do futebol. Jornais, revistas e até canais internacionais comentaram a história. Muitos apresentadores elogiaram a atitude do jogador. Em programas de debates, especialistas discutiam sobre o preconceito social e como a sociedade ainda julga as pessoas pela aparência. No meio de tudo isso, os fãs de Vini Júnior se manifestaram com ainda mais força. Nas redes sociais, milhares de torcedores de diferentes partes do mundo mandaram mensagens de apoio e admiração. Enquanto isso, a concessionária também sentiu o impacto. Muitos clientes começaram a questionar o comportamento da gerente, e a empresa precisou se posicionar. Em uma nota oficial, a antiga administração pediu desculpas públicas a Vini Júnior e afirmou que medidas seriam tomadas internamente para evitar que casos como esse voltassem a acontecer. Mas no fim das contas, quem realmente deu a maior resposta foi o próprio Vini. Sem precisar atacar ninguém, sem humilhar ou rebaixar ninguém, ele mostrou que respeito e humildade sempre serão mais valiosos do que qualquer carro de luxo. Enquanto a história de Vini Júnior se espalhava pelo mundo, algo muito maior estava acontecendo. Uma verdadeira reflexão sobre atitudes, preconceitos e valores. Muitas pessoas começaram a repensar a forma como tratam os outros, como julgam e como muitas vezes colocam as aparências acima do caráter. O exemplo de Vini Júnior se tornou um farol de inspiração para aqueles que acreditam que a humildade e o respeito sempre prevalecerão, independentemente do status ou da aparência. Agora, a mensagem que Vini Júnior deixou para todos nós é clara. Nunca devemos julgar as pessoas com base no que vemos por fora. A verdadeira grandeza de alguém está nas suas atitudes, nas suas ações e no respeito que demonstra pelo próximo. Todos temos algo valioso a oferecer. Não importa de onde viemos ou o que vestimos. O que realmente importa é quem somos por dentro. Por isso, se você também acredita que o mundo precisa de mais respeito e mais humildade, se você acha que atitudes como a de Vini Júnior podem inspirar outras pessoas a refletirem sobre suas próprias ações, eu convido você a dar o próximo passo agora. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe essa história com os seus amigos e familiares. Juntos podemos espalhar a mensagem de que o respeito deve sempre ser a nossa principal prioridade. E lembre-se, da próxima vez que encontrar alguém que pareça diferente ou fora de lugar, olhe com os olhos do coração e não com os da aparência. Porque você nunca sabe a história que aquela pessoa carrega ou a grandeza que ela pode ter. Seja a mudança que você deseja ver no mundo.